A avaliação do presidente Lula caiu na recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, mas Lula ainda se mantém à frente de Jair Bolsonaro em uma pesquisa espontânea e em um possível cenário para a presidência da República. Reportagem de Marcelo Matos. A avaliação do governo Lula caiu 7% em 2024. A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte aponta que em novembro o petista somou 35,5%, com ótimo ou bom, regular 32,1% e também ruim ou péssimo 30,8%. No ano, em janeiro, a marca era 43% de aprovação, recuou para 37% em maio e agora 35,5% em novembro. A melhor percepção vem das mulheres, pessoas com mais idade, menor renda, ensino fundamental, região Nordeste e católicos. Em relação aos 3 governos de Lula, na série histórica da pesquisa, desde 2000, Lula tinha 45% de aprovação em dezembro de 2004, 71% em dezembro de 2008 e agora tem 35,5% em novembro de 2024, o menor percentual. Sobre conjuntura política, o levantamento apurou de forma espontânea, sem apresentação de nenhum candidato, a pergunta: em quem você votaria em 2026? Lula lidera com 27,4%, seguido de Bolsonaro 20,4%, Tarcísio aparece com 1,8%, Marçal 1,4%, Tebet 1,1%, não sabem 35,7%. Num cenário estimulado com nomes apresentados com Lula e Bolsonaro, Lula lidera com 35,2%, Bolsonaro 32,2%, Marçal 8,4%, Tebet 8% e Ciro Gomes 6,2%. No segundo cenário estimulado, sai Bolsonaro e entra Michele Bolsonaro. Lula lidera com 34,1%, Michele 20,5%, Marçal 14,1%, Ciro 9,3%. No terceiro, sai Michele e entra Tarcísio, cenário. Lula 35,2%, Marçal 16,9%, Tarcísio 15%, Tebet 9,5%, Ciro 9,4%. Nas eleições municipais, em relação à definição do voto agora em 24, o que definiu o eleitor? Histórico do candidato aparece com 36%, propostas 34%, ideologia e partido 8,8%, debate 5,4% e redes sociais 1,4%. Influência municipal em 2026, muita influência para 34,6% das pessoas, 27% moderada e nós temos 11,1% terão pouca influência. A pesquisa da CNT domiciliar foi realizada entre 7 a 10 de novembro e a terceira em 2024, com 2.002 entrevistas em 137 municípios e uma margem de erro de 2,2%. Portanto, essa pesquisa com 95% de confiabilidade. Bom, Dora Kramer, essa pesquisa traz, claro, um amplo debate, uma análise muito grande sobre a eleição de 2026, mas queria me concentrar com você falando sobre a avaliação do governo Lula, né? Porque para 2026 o governo tem que ser bem avaliado. É normal que haja essa queda ou a movimentação nesse momento é mais preocupante para o governo? Bom, primeiro que eu concordo com vocês, deixar de lado essa história de intenção de voto para 26, porque não serve para absolutamente nada. E por isso que o governo não ficou animado com esse tipo de avaliação. O que preocupa é exatamente o ponto que você toca, é a avaliação atual do governo. 7 pontos ao longo do ano, é uma queda constante, é algo que realmente preocupa, não é normal. O governo sabe disso
E esses dados estão muito ligados, eu acho que completamente ligados à hesitação do presidente Lula no anúncio do corte de gastos, porque isso é um dilema. Bom, daqui a pouco a Dora complementa, Nelson Kobayashi seguindo, então, nesse raciocínio, falando sobre essa queda do governo, né? Claro que para 2026 são muitas as especulações ainda e também da própria inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que considerar, Thiago, que a gente está saindo de uma eleição municipal em que o presidente, seus apoiados, Brasil afora, não foram bem. Tão bem assim quanto aqueles apoiados pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL fez maioria entre as cidades com mais de 200 mil eleitores. O PL conquistou 4 capitais, números que não tinha antes. A gente teve uma certa derrota, de alguma maneira, do presidente Lula e do PT em relação às eleições municipais. Talvez isso possa ter influenciado de tabela na avaliação do governo também, na avaliação do presidente Lula. Além, é claro, de um ponto determinante em qualquer avaliação de governo, que é a questão da economia. A gente está com o dólar em números altíssimos, batendo recordes nesta gestão do presidente Lula, e isso impacta. O dólar alto impacta a inflação, a pressão inflacionária. Tanto é que o próprio Banco Central, inclusive pelo indicado do presidente Lula, Gabriel Galípolo, votando nesse sentido, está subindo novamente a taxa de juros. Ou seja, se a economia não vai bem, o governo não vai bem, é uma consequência. E aí não tem ideologia que supere isso. A gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, a tal da ideologia do Partido Democrata, que levou uma lavada do Donald Trump justamente por conta das questões econômicas. A economia é determinante nesta avaliação.